Senador, a gente vê com uma certa tristeza a primeira reunião ministerial do governo, do Executivo. O presidente fala que a eleição começou e que vai mudar a comunicação. O discurso do seu presidente, o Alcolumbre, parecia um discurso de OAB, de prerrogativas. Era de prerrogativa de cumprir acordo. Ficou mal a história das MPs, que o Arthur Lira mandou mais do que... Parecia uma briga ali de instituições. E o Senado da República é uma instituição importantíssima. E seria a hora dela dar uma sinalização para o Brasil. O Brasil tem um bilhão de problemas, está lá discutindo a prerrogativa do senador. Tem até o caso do senador Girão, né? Que era um outsider de dentro, eu nunca vi isso. O outsider normalmente de fora, né, perfeito? O outsider de dentro. Então, parece para a sociedade que os poderes estão voltados para si, e cada vez mais. O que o senhor acha disso? A eleição do presidente Davi Alcolumbre, na minha opinião, ela traz um sopro de esperança, não só com relação às pautas, porque pautas, o micro, nunca entrou na nossa discussão com Davi. A primeira discussão maior, e isso eu acho que ele está imbuído, é meio que botar a bola no chão e arrumar a casa de dentro do Senado. O presidente Pacheco, ele fez um grande desfavor à República e ao Senado, porque ele estimulou uma divisão interna do Senado. E foi nessa divisão que o Judiciário ocupou o seu espaço, legislando, inclusive. Foi nessa divisão que o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, ele se sobrepôs ao próprio presidente do Congresso. Parecia que ele era o presidente do Congresso. Parabéns, mérito dele, perfil, mas por que o presidente Pacheco deixou que isso acontecesse? O próprio governo, ele não usou de um instrumento que é muito utilizado em todos os governos, são as medidas provisórias. Por quê? Porque havia uma briga entre o presidente da Câmara e do Senado por onde começava essa medida provisória. Isso que a gente está falando da mesma Constituição, que é aquela que nos conduz desde 1988. Né? E dos regimentos que também já estão consolidados e que não se justificaria isso. Mas esse vácuo, e na política não tem vácuo, vocês sabem, alguém ocupa, foi muito danoso, e danoso para o Senado como instituição. Então, o presidente Davi realmente, primeiro ele tem que buscar essa união, né, em torno da sua presidência, mas a união do Senado, para que o Senado possa se fortalecer e se impor perante outros poderes que se sobrepuseram sobre o Senado. Né? Quando a gente fala do Judiciário, não é uma pesquisa, não é uma disputa, fulanizada, porque eu gosto ou não gosto do ministro A ou B. A verdade é que eles invadiram as competências do Senado. Eu vou dar um exemplo só. Você falou do senador Girão, eu vou dar o exemplo do senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval, ele está com as suas redes cassadas há mais de 2 anos. Ele é um parlamentar, ele tem o direito de parlar. Ele está censurado há mais de 2 anos e eu só posso usar esse termo porque há mais de 2 anos ele não tem as suas redes sociais. Não tem problema nenhum derrubar um post, dar uma advertência, mandar pagar uma multa, né, coercitiva. Agora, 2 anos num processo em que ele não teve mal ou bem ainda, não foi nem denunciado, ele não chegou nem a oportunidade dele apresentar a defesa dele, completamente fora do devido processo legal. Agora, o mais grave, não é que ele foi só censurado, não é que o subsídio dele, que é o salário do parlamentar, foi bloqueado, e isso em qualquer juízo do trabalho, numa relação de trabalho normal, isso é impossível de acontecer, é contra a nossa Constituição, é verba alimentar do sustento dele. Mas não é só isso. O ministro Alexandre de Moraes, ele bloqueou o orçamento do Senado. Ele bloqueou a verba de gabinete do senador Marcos Duval. Isso é orçamento do Senado, porque se ele não usa a verba de gabinete dele, com passagem aérea, com hotel, ele já tem um mandato limitado, mas vamos supor que ele não usasse, no final do ano, ele teria que devolver esse dinheiro ao Senado. Esse dinheiro não é dele. E também o presidente Rodrigo Pacheco permitiu isso, esse avanço. Então, não tenha dúvida, primeiro tem que unir e colocar a casa em ordem para poder chamar os outros poderes à sua harmonia, à sua convivência, ao seu equilíbrio, né? Porque assim a gente vai avançar com a nossa democracia, né? E
além disso, nas relações com o próprio Poder Executivo. Não esperem do Senado, e aí a gente vai ser colocado à prova, o ministro Haddad vai apresentar a semana, inclusive para o Senado, as suas pautas, suas propostas. Amanhã, né? Amanhã, né? Fui convidado e estarei, quero ouvir, né? Inclusive para poder dizer, aumento de imposto, taxa, contribuição e só isso que você pensa, não vai ser aprovado. A gente vai resistir. Começa diminuindo primeiro o tamanho do seu Estado, do Estado, porque tudo está sendo para sustentar uma máquina do Estado ineficiente, né? Então, assim, vamos ver quais são as pautas e a gente vai ser testado nessas pautas, a oposição e o próprio Senado, porque, vejam, nós somos 36, as pessoas têm que entender. De 81 não temos a maioria, somos talvez a maior bancada de oposição da história do Senado, mas não somos a maioria. Não temos voto para vencer uma eleição, porque somos 36, precisamos de 41. Não temos votos para vencer um projeto legislativo que a maioria vence, mas temos votos para vencer uma PEC, uma lei complementar. E aí, dependendo da matéria, a gente já mostrou no marco temporal, por exemplo, né, na questão das drogas, a gente se uniu e mostrou que a gente consegue formar a maioria tendo que pescar o voto lá no aquário dos outros. Porque 36 sozinhos não fazem o verão. Ele precisa ir lá pescar também no aquário dos outros. Vai lá, David. Já que o senador tocou tanto em divisão, né? Há uma divisão dentro do partido também, porque o senhor citou, por exemplo, que foi relator das offshores. Hoje, o Nicolas Ferreira, deputado federal, esteve no Pânico, no programa Pânico mais cedo, e falou que ele foi contra e depois usaram isso contra ele. Justamente que iria baratear a energia e tudo mais. Marcos Pontes colocou à disposição para a presidência também do Senado e até o senhor conversou com ele, outras pessoas conversaram. Então a gente Mais do que isso, se candidatou, né? Nem só se colocou à disposição. Foi em frente. Se candidatou mesmo com o partido determinando que não. Então, há falta de reunião, há falta de consenso dentro do partido também. Eu gostaria de saber mais. Quais foram as pautas assim que vocês chegaram para o Davi Alcolumbre e falou assim, essas são as nossas prioridades e a oposição quer isso também, o contrário no caso, né? A gente não discutiu a eleição, repito, do Alcolumbre em cima de pautas do micro, né? Porque, inclusive, não é ele que decide, né? Porque decide o colegiado. Mas conduz, os votos de todos. Conduz. E o que a gente buscou no macro foi que os temas que são dos nossos interesses, nos são caros para a direita, fossem colocados em debate e avançassem. Como também podem avançar os da esquerda. Quem tiver voto depois, né, põe para votar, ganha-se, perde-se. O que não pode acontecer, o que aconteceu no governo passado, na questão das eólicas, eu perdi a relatoria, eu fui o relator das eólicas offshore no Senado, o projeto vai à Câmara e, de forma inédita, eu sofri a retaliação porque apoiei Rogério Marinho na eleição do Senado. Me tiraram a relatoria do offshore. Isso não acontece, isso não está escrito no regimento, isso é uma tradição da casa, né? É natural que o relator do Senado, quando o projeto vai à Câmara, volte, seja o mesmo, né? Então, a gente sofreu retaliações em projetos, em relatorias, ou seja, deixamos de conduzir a discussão em temas que poderiam ser impactantes para a sociedade. A gente perdeu espaço nas comissões, né? A gente ficou 2 anos fora de comissão. Qual é a importância das comissões temáticas? Que o presidente, ele conduz, né? Ele lidera o debate nas comissões, ele faz a pauta do que vai votar, né? Então ele coloca em debate o tema e a gente vai ter a oportunidade agora. A gente tratou com o Davi Alcolumbre em cima disso. Com relação à direita e ao tamanho do PL, não é à toa, somos a segunda maior bancada e vamos ter várias divergências entre a gente. A gente achar que todo mundo vai ter um único pensamento, né, é até meio totalitário, né? Eu, por exemplo, participei da elaboração da lei do Ficha-Limpa diretamente assessorando o deputado Júlio da Costa, que foi o relator, porque ele tinha um projeto idêntico que eu escrevi a 4 mãos com ele, que quando veio de iniciativa popular, e a iniciativa popular fez com que ele avançasse na Câmara dos Deputados, o índio foi endereçado a ser o relator do projeto que ele tinha, e nós escrevemos juntos. Eu estou assistindo aí, estão colocando a culpa do Lula ser presidente na lei do Ficha-Limpa, é justamente porque houve um drible do STF que anulou a sua condenação,
que ele não caiu na lei do ficha limpa, né? Houve um drible, não dá para culpar a lei do ficha limpa pelo Lula, né? E se a gente for discutir a lei do ficha limpa de 2 anos só, ela não tem eficácia nenhuma. Quando se discutiu o prazo de 8 anos, era justamente para que aqueles que cometeram crimes, e aí eu não posso comparar o presidente Bolsonaro, que não cometeu crime, né, com alguém que efetivamente cometeu e botar tudo no mesmo saco, aquele que cometeu o crime ficar 8 anos fora, né? Então a gente pode discutir a lei do ficha limpa? Pode. Por exemplo, tem casos, e isso deve ser, inclusive tinha um projeto no final do ano para votar, houve um certo preconceito, não foi, mas isso tem que ser discutido. Se o STF senta em cima do processo durante anos, corre o risco do cara ter uma pena maior do que 8 anos. E tem muito político que está nessa situação, que foi condenado em segunda instância no Estado, recorreu para o STF e o STF sentou em cima, ou seja, não transitou em julgado a pena dele. Mas como é que